Bom, retomando a aula anterior, nós vimos o que é uma equação do segundo grau com uma incógnita. O que é uma incógnita? A incógnita é uma variável, ou mais fácil de você entender, a incógnita é uma letra. A equação do segundo grau, ela aparece numa forma que a gente chama reduzida, que é para ser resolvida, né? Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esta é a forma reduzida da equação, tá? Nós vimos também, essa forma, os coeficientes de uma equação, que são os coeficientes, e vimos também os tipos de equação, tá? Que são as incompletas e completas, certo? Então, eu vou dar uma retomada rapidinho aqui, tá? Então, uma equação, a incógnita aqui é o x, tá vendo? Poderia ser y, poderia ser t, z, tudo bem? Então, passando numa forma assim que vocês, né? Porque é muita letra, aluno não gosta muito de letra, não. Então, vamos passar, vamos dar um exemplo aqui de uma equação. Tudo bem? Então, vamos lá. 3x ao quadrado mais 4x mais 6 igual a zero. Certo? Tá prontinho, olha. Exatamente nessa forma. Quem é o meu A? Meu A é o coeficiente de x ao quadrado, o número que está aqui, ó, à esquerdinha do x ao quadrado, ele com o seu sinal, 3. Quem é o meu B? O coeficiente de x, está à esquerda dele aqui, com o sinal e tudo, B igual a 4. E quem é C? O termo independente, que não tem o x no caso aí, seria 6. Aí tem aqueles alunos que perguntam para você, mas não é, Bidu, o A não é o primeiro, o B não é o segundo e o C não é o terceiro? Não, criaturinha, tá certo? O A pode aparecer em segundo lugar na equação, em terceiro lugar, tipo isso aqui, ó. Pode aparecer assim, 4x mais 3x ao quadrado mais 6 igual a zero. Olha lá, 6 mais 4x mais 3x ao quadrado. Isso não significa que aqui esse é o meu A, tá? Não é. Esse não é o meu B e esse não é o meu C. Esse não é o meu A, esse não é o meu B e esse não é o meu C, tá? A equação para achar se o A, B, C, né, tem que estar nesse formato aqui. Pode até estar nesse, se você souber o que é o coeficiente A, o B e o C, tá certo? Se você olhar aqui, você vai ver quem é o A, o coeficiente que está na frente de x ao quadrado. Então, seria o 3, tá certo? Quem é o B? O 4, porque é o coeficiente que está na frente do x. E C é o termo independente, que é o 6. E a mesma coisa aqui. Mas eu recomendo os alunos colocarem nessa forma aqui, para não errarem, porque erra-se barbaramente, tá certo? Agora nós vamos... eu queria fazer uma observação aqui, né? Nós vamos resolver a equação do segundo grau. Então, qualquer equação, vou pôr uma observação bem bonita aqui, tá certo? Qualquer equação, seja ela, ó, qualquer equação do segundo grau, completa ou incompleta, pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara. Quem é Bhaskara? Bhaskara é um matemático grego, né? Nós vamos ver mais tarde, né? Na aula seguinte, tá? Que descobriu. Alguns dizem que não foi ele, né? Mas não vem ao caso aqui. Ficou conhecido como ele, então vamos
falar que é ele. Fórmula de Bhaskara, certo? Aí você não lembra como você resolve uma equação incompleta. Vai lá, aplica a fórmula de Bhaskara e resolve. Se o que lhe pede é o resultado dessa equação, então você pode aplicar a fórmula de Bhaskara. A fórmula, também a equação do segundo grau, completa, no caso da completa, pode também ser resolvida na fórmula de soma e produto, quando o A é 1, tá certo? Mas aqui vamos parar de falar muito, que embola tudo meio de campo, não é? Então, o que é resolver uma equação, antes de mais nada? Então, é achar o valor da variável que anula essa equação. Falei grego? Falei grego. Né? Então, nós vamos ver primeiro os tipos de equação, certo? Os tipos de equação, nós já tínhamos vistos, mas vamos colocar aqui. As primeiras são incompletas, então vamos resolvê-las, tá certo? Nas incompletas, nós temos 3 casos, ó. Quando o meu B é igual a 0, tá certo? Então, você vai ver lá nos seus livros assim, ó, chique, né? Ax ao quadrado mais c igual a 0. Oh my God! Então, é esse tipo aqui, bonitos. Ok? Tá? Então, aparece lá. Vamos pôr uma equaçãozinha? Certo? Nós vamos colocar a equação. X ao quadrado, primeiro aqui, né? Não dá nome aos bois. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Tá? Antes, o que é resolver, então, essa equação? É resolver uma equação, tá? Resolver uma equação. Vamos colocar aqui. Resolver uma equação é achar, ou calcular, vamos pôr assim, fica mais bonito. É calcular as raízes, mas eu gosto mais desse nome aqui, ou zeros da equação. Vamos ouvir falar muito nisso aqui. Opa, eu estava comendo zero aí. É calcular as raízes ou zeros dessa equação, ou desta equação. Certo? Quem são essas raízes? O x, ou a letra variável aí bonitinha que aparecer. Então, eu vou lá dar uma equação, x ao quadrado, resolvo a equação x ao quadrado menos 9 igual a 0, sendo u igual a r. Oh, meu Deus, o que seria isso? Você deveria ter visto isso no 7º ano e no 8º ano. Muito importante. O conjunto U chama conjunto universo. É ele quem diz se os valores que você encontra aqui, ou o valor, tá? Poderá ser 0 ou raiz dessa equação. Então, o conjunto universo são os reais. Então, qualquer que seja o número que você encontra aqui, com exceção das raízes quadradas negativas, vai entrar na solução. Ok? Então, vamos resolver primeiro e depois a gente vai ver o que é lá no finzinho, tá? O que é o bichinho aqui, o igual a R. Então, você viu no 7º ano como se resolve uma equação do 1º grau. Essa aqui é semelhante. Eu gosto de resolver deste jeito aqui. Esse aqui é o primeiro membro, x ao quadrado menos 9 igual a 0. X ao quadrado menos 9. E o segundo membro é o 0, tá? Então, eu digo que quando eu passo do primeiro para o segundo membro, do segundo para o primeiro membro, eu troco o sinal desse termo que eu estou levando para o primeiro ou o segundo membro. Que grego que eu falei, Jesus! Então, vamos ver. Como que eu vou resolver essa equação? Eu vou passar o 9 para cá. X ao quadrado igual a 0, não é menos 9? Passou para cá, mais 9. Aí você, no comecinho, você pode pôr 0, mas 0 é um elemento neutro, tá? Se não quiser, você não precisa pôr. X ao quadrado é igual a 9. Vamos lá pensar mentalmente, não é?
x são os números que elevado ao quadrado dá 9. Olha aqui mentalmente. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? Ou multiplicado por ele mesmo dá 9? 3 vezes 3 dá 9. Então, o número seria o 3. Mas tem um outro, né? Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Então, nós temos aqui dois números que são raízes ou zero dessa equação. Bom, aí é fácil você resolver mentalmente, porque é um número pequeno, 9. Mas quando for um número maior, dá para resolver isso mentalmente? Nem sempre, né? Depende da sua facilidade em lidar com cálculo. Então, olha o que nós vamos fazer. Como é potência, isso aqui vai passar para lá como raiz quadrada, uma potência de expoente 2. Então, vai ficar lá bonitinho. Opa! X igual, tá? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque tanto um número positivo como um número negativo elevado ao quadrado vão dar o quê? O 9. Ou qualquer outro número que vier a ter aí. Então, x é igual a mais ou menos. E por que a raiz? Porque a operação inversa da potência é a raiz. Então, vamos lá. X é igual a mais ou menos... Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. 3, certo? Então, nós temos aqui a solução. Olha que bonitinho. Eu chamo de x' e você... É bom você chamar de x'. Tem professor que chama de x1... Tanto faz, tá certo? X' é igual a 3, x duas linhas é igual a menos 3. Agora, nós vamos dar o conjunto verdade, que é um conjuntinho menor dessa equação, ou a solução dessa equação. Então, nós vamos olhar se o 3 e o menos 3 estão dentro do conjunto universo. 3 não é um número real? É. E menos 3 também não é? É. Então, eu vou colocar a resposta aqui. Menos 3 e 3. E aí? É necessário colocar o negativo primeiro e o positivo depois? Não, é um conjunto. A ordem que você coloca os termos de um conjunto, os membros aí de um conjunto, não vai alterar o resultado, tá? Mas, normalmente, a gente costuma colocar os menores primeiro. Tá? Falei muito, mas agora vai ficar mais fácil porque a gente já viu o que é resolver uma equação. Então, ó, só para você. Então, esse 3 e esse menos 3 são as raízes, certo? Raízes ou zeros. É bom saber isso, certo? Muito bem o nome deles. Agora, vamos lá, vamos resolver uma outra, né? Resolver uma no mesmo esquema, eu vou chamar essa de A, vou dar uma B, tá certo? Então, olha lá, ó, x ao quadrado, bem simplinho, tá? Depois nós vamos ver coisas assim, que dá um pouquinho mais de trabalhinho, né? Tá certo? Não, matemática é uma coisa que a gente vai usar no 9º ano, o que a gente aprendeu no bimestre passado, seria o primeiro bimestre, no 8º ano, no 7º ano. Então, uma retomada de tudo aprofundada. Então, vamos resolver? Tá certo? Então, o meu A aqui, vamos lá, bonitos. Ó, o A é o número que está na frente do x ao quadrado. Não tem nada, então aqui é 1. A é igual a 1. Meu B é o número que está na frente do x, à esquerda, que acompanha o x. Não tem x. Então, o meu B é 0. E o meu C é o termo que não tem x, é o menos 25. Certo? Tá? Então, nós vamos lá e vamos resolver a bichinha. Então, resolva essa equação, tá? Considerando o conjunto universo, não vou mudar aqui por enquanto os reais, certo? Então, vamos lá. Como quer resolver, nós vamos passar o 25 para lá. Ah, Bidu, é importante pôr 0 aqui? Não, não precisa porque é elemento neutro aí no caso. Mas se você quiser, você pode. Porque você se confunde, né? Com a adição e a multiplicação.
Vamos passar o menos 25 para lá, ou 25 para lá. Ele não está menos 25, então ele vem mais 25. X ao quadrado é igual 0 mais 25, 25. Tá? Aí, continuando a resolução, x é igual, potenciação fica mais ou menos raiz de 25. X é igual a mais ou menos, qual a raiz quadrada de 25? 5. Então, nós temos aqui, ó, x', 5, e x duas linhas, né? Menos 5. 5 e menos 5 pertence ao conjunto R. Então, o conjunto verdade, ou solução aqui, é menos 5 e 5. Não se esqueça. Tem professores que exigem que coloque o menor antes. Então, vamos colocar para ficar, né, na ordem crescente, diria eu assim, tá? Também não adianta saber colocar o conjunto, os elementos no conjunto, se você não saber resolver a equação. Tudo bem? Então, agora nós vamos aqui, né? Mudar essa folhinha, me dê um tempo, por favor, para ver agora outras equações mais complexas, certo? Então, nós vamos lá, umas equações mais complexas. Então, seria o nosso segundo tipo. Não é que é segundo tipo, são equações que exigem dá mais um pouquinho de trabalho, né? Você precisa puxar lá na memória, né? Então, nós temos lá 2x ao quadrado menos 8 igual a 0, né? Depois vão ficar outras muito mais complexas que essa. Resolva essa equação considerando, né, o seno do conjunto universo igual a quê? Posso mudar o conjunto aqui? O que são os números racionais? O que são os números racionais, não é? Então, são os números inteiros, positivos e negativos, as frações positivas e negativas, dízimas periódicas, positivas e negativas, tá certo? E os números com infinitas casas após a vírgula, que se repetem, positivos e negativos. Meu Deus! Você está no 9º ano, aprendeu, tá? Lá no primeiro bimestre, os conjuntos numéricos e os subconjuntos. Então, vamos resolver, tá? Vamos achar os coeficientes para você ficar bom e não errar mais. Então, meu A. Quem é o A? Olha o bonito aqui, na frente do x ao quadrado. Meu A é 2. Meu B. Quem é meu B? Não tem. B é o número que está à esquerda de x. Não tem, ele é 0. E o meu C, olha o meu C que bonitinho aqui. É o menos 8. Atenção, hein? Não é só 8. É menos 8. Aí nós vamos resolver a equação, não é? Primeiro, nós vamos passar o 8 para lá. Não podemos pegar e tirar o 8, 2, não é assim. Vamos devagar, né? Que o santo é de barro. 2x ao quadrado é igual a 0 mais 8. Então, 2x ao quadrado é igual, elemento neutro, 0 mais 8 é igual a 8. Ah, agora tem o 2, hein? Presta atenção. Esse 2 aqui, ele está multiplicando o x ao quadrado. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a 8 dividido por 2. Agora está quase sozinho o x ao quadrado. Solitário, está em isolamento, né? Está isolado. X ao quadrado é igual a 8 dividido por 2 é 4. Tudo bem? Acabou? Não! Aqui de cabeça, vamos fazer um exercício mental. Qual é o número que elevado, ou quais os números que elevado ao quadrado vão dar 4? É o 2, não são? Ah, não é, bonitinhos? Olha lá. 2 vezes 2, 4. E também tem outro. O menos 2 vezes o menos 2. 2 vezes 2, 4, menos com menos mais. Então, eu já sei que essa equação
tá? Vai ter duas respostas, duas raízes ou dois zeros, tá certo? Então vamos lá. X é igual mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2 é 4. Então, nós temos aqui o nosso x', que é 2, e x duas linhas, que é menos 2. Tá? Preste atenção, tem professor que não coloca x', coloca x1 e x2, ou nem coloca, certo? Eu prefiro colocar, tudo bem? Isso não vai alterar em nada o seu resultado. Vamos pôr o conjunto verdade aqui, então vamos olhar. 2 e menos 2 são números pertencem ou são números racionais? São inteiros, positivos e negativos. Então, aqui o meu conjunto verdade ou a solução é menos 2 e 2. Bonitinho, não é? Muito bonitinho esse exercício, tá certo? Tá? Agora nós vamos pegar uma outra equação que vai dar mais um trabalhinho aqui para você, tá certo? Então nós vamos pegar assim, ó, terceiro, meu Deus do céu, vamos ver, não é? Tenho lá, ó, 3x ao quadrado mais 15 igual a 0, tá? Sendo, né? Sendo U igual a R. Tudo bem? Então, nós vamos lá, né? Só para você não esquecer. Se você não quiser, não há necessidade de pôr, tá? Eu não vou pôr mais, não. O A é o 3. Cadê o B? Não tem o B é 0, tá certo? E o meu C é 15, eu vou colocar assim. A é 3, B é 0 e C é 15. Tudo bem? Vamos resolver bonitinho? Então, vamos resolver achar os zeros ou as raízes dessa equação. Você vai perceber que nem sempre você vai encontrar dois valores, tá certo? Nós vamos chegar a essa conclusão no final, tudo bem? Então, vai ficar lá, ó, 3x ao quadrado, que nós vamos fazer primeiro? Passar o 15 para cá, igual a 0 menos 15. Então, 3x ao quadrado é igual a 0 menos 15, esse elemento neutro é menos 15. Acabou? Não, de forma nenhuma. Olha que o 3 está multiplicado pelo x ao quadrado. Ele tem que ficar sozinho, x ao quadrado. Tem que ficar isolado. X ao quadrado é igual a menos 15. Vamos aqui, que quase que eu como a equação. 15 dividido por 3. Então, x ao quadrado é igual a 15 dividido por 3 é 5, como tem o sinal de menos aqui, menos 5. Ui, ai, 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 ai. Parece que eu estou vendo alguns matemáticos aqui, né? Como diria o filme, Sexto Sentido, eu só vejo gente morta, mas não vejo não. Então, olha aqui, ó. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 5. E aí, qual é o número inteiro que multiplicado por ele mesmo dá menos 5? Não tem. Então, olha aqui, ó. Não existe, não é isso? Raiz quadrada, raiz, certo? Quadrada. Você aprendeu? Antes desse conteúdo, em radicais, de números negativos. Se não existe, então não tem solução para essa equação, certo? Não, porque R não admite raiz quadrada de número negativo. Só lá no ensino médio você vai aprender um outro conjunto, onde você vai ver, tá? Que essa raiz pode ser solução sim. Mas por enquanto não. Então a solução aqui
não vai ter nenhum elemento, então ela é vazia. Lembra disso? Certo? Agora eu vou fazer aqui do lado, porque toda hora, mudando para lá e para cá, haja, né? Tá certo? Então agora nós vamos ver aqui, tá? Uma outra equação que eu chamaria aí de 4, que dá tudo certinho, mas no fim já é. Olha aqui, 5x ao quadrado mais 20, menos 25, perdão, menos, tá? Vou passar, me dá licença um pouquinho aqui. Como quem inventou Errorex deveria, olha, eu vou te falar, viu? É uma coisa, só que fica muito feio, não fica não, tá? Vamos deixar isso secar e eu passo aí, mas eu vou fazendo, tá? 5x ao quadrado menos 25, já eu ponho aí, tá? Igual a zero. Olha aqui um segredinho para isso não ficar aquele caroção do Eurex, né? Você vem e passa assim. Tem que estar um pouco mais seco, né? E o Eurex também tem que ser bom, né? Tá certo? Então é menos aqui. Tudo bem? Então vai ficar lá. Sendo então o conjunto universo aqui, agora eu vou mudar. Olha aqui. Universo são R+. Opa, mas é hoje? É hoje. Certo? R+, eu pus asterisco. Ó, Senhor Deus. Hein? Efeito de uma quarentena, isso. Né? Não? Então vamos ver. Tá? Então, o conjunto universo, os reais, são os reais positivos. O que significa isso? Que na resposta só pode entrar números positivos. Então, vamos resolver. Vamos passar esse 25 para lá. 5x ao quadrado igual a 0 mais 25. Certo? Nesse, já fizemos tanta equação que você não precisa, queridinho ou queridinha, colocar o zero, tá? Então, 5x ao quadrado é igual a 25. Ah, posso tirar a raiz quadrada, Bidu? Não. O 5 está multiplicando aqui, tá certo? Então, ele vai passar para lá, x ao quadrado é igual 25 dividido por 5. Aí tem aluno que tem um erro ainda que ficou, né? Erro, quando você assimila, né, algo e erradamente, não há Errorex que vá no seu cérebro e apague. É só a sua maturidade ou fazer a prática, fazer bastante exercício que você acaba consertando esse erro aí, ou apagando ele da sua cabeça, né? Porque tem aluno que faz assim, ó, x ao quadrado é igual a 5 sobre 25. Não, está errado, tá certo? O 5 é que vem para baixo, olha aqui. Então, o x ao quadrado é igual a 25 dividido por 5 é 5. Então, isto aqui é x, apenas caiu minha caneta, me perdoe, tá? X igual mais ou menos a raiz quadrada de 5. Existe a raiz exata de 5? Não, de forma nenhuma, tá? Então, meu x' vai ser raiz de 5 e o meu x duas linhas vai ser menos raiz de 5. Agora eu vou dar a solução, né? Vamos lá. Para dar a solução, é preciso olhar aqui. Eu só quero as respostas positivas. Olha como é importante, hein? Você vem aqui, chegou aqui, sobe lá, querido. Ou querido, que eu quero dizer, queridas também. Certo? O negativo aqui não vai entrar, porque eu só quero os positivos. Então, a minha solução aqui vai ser apenas raiz quadrada de 5. Tudo bem? Tudo muito bem? Olha aqui também. Eu poderia dar um outro aqui, eu vou fazer todos os tipos
que normalmente aparecem por aí, tá certo? Então, eu vou colocar assim, ó, um exemplo bem legal, né? Deixa eu ver aqui um exemplo bom aqui na minha folha, tá? Que seria, números em que eu tenho que simplificar o radical. Ó, x ao quadrado menos 32 igual a zero, tá? O conjunto universo aqui continua sendo o R, não é R positivo nem negativo. Então, qualquer que seja a resposta aqui, vai entrar no conjunto dos números reais. Então, vamos lá? Vamos passar o 32 para lá. Então, vai ficar x ao quadrado igual 0 mais 32. Oh, meu Deus, não aguento por esse 0 mais. Tá certo? 0 é só na frente, né? De um cheque, né? De um número à direita de um número, né? X ao quadrado é igual a 32. 0 mais 32, 32. Então, x é igual potência, então vai ficar mais ou menos raiz de 32. Existe um número inteiro que é multiplicado por ele mesmo dê 32? Não, mas eu posso, no caso aqui do 5 de cima, eu não posso simplificar. Por quê? Se eu fizer 5, vou decompor lá, dá por 5, dá 1, daqui eu não saio, tá certo? Mas o 32 dá, vamos lá? Olha lá, 32, vamos ver o que nós podemos fazer. Dá por 2, 32 dividido por 2, dá 16, dividido por 2, dá 8, dividido por 2, dá 4, dividido por 2, dá 2, dividido por 2, dá 1, acabei. Então, como é uma raiz quadrada, nós vamos agrupar de 2 em 2. Eu vou fazer aqui, tá certo? Então, vai ficar raiz de 2, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2. Vamos lá? Ó, aqui a raiz quadrada, eu posso simplificar esse com esse. Sai do radical, 2. Aqui também, porque vai dar 1, por isso sai do radical, tá? Vai sair do radical. Aqui não tem. Para simplificar, continua no radical. Desculpa. Então, vai dar 2 vezes 2, 4 raiz de 2. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ter 4 raiz de 2 e menos 4 raiz de 2. 4 raiz de 2 pertence ao conjunto dos reais? Pertence, tá? É um número, esse número aqui é um número irracional, e esse também. E o menos 4 raiz de 2 também pertence. Então, vai ficar aqui, solução, menos 4 raiz de 2 e 4 raiz quadrada de 2. Tá certo? Aula grande, né? Aula grande.